E eu queria começar por uma que eu não participei, mas eu assisti, né? Fui um espectador de um projeto que aconteceu, um projeto dirigido que aconteceu de forma interdisciplinar entre o Bernardo e a Sabrina, um projeto que eles chamaram de Projeto Fake News. E aí eu vou pedir para vocês contarem um pouco de como é que surgiu esse projeto, no que ele consistiu, os resultados e tudo mais que vocês quiserem compartilhar. Beleza, vamos lá. Pode começar, Bernardo? À vontade. Tá, então o projeto Fake News, ele surgiu de uma necessidade de trabalhar um conteúdo específico nas aulas de língua portuguesa, que era conjugação verbal. É um conteúdo que costuma funcionar como uma espécie de calcanhar de Aquiles, né, para os estudantes e para os professores também, até porque a gramática ela ocupa uma posição, enfim, complicada, né, gramática tradicional. É difícil pensar na ideia de gramática e não associar a ideia de algo tradicional. Exatamente. É difícil, mas não é impossível, tanto que a gente faz, né? Então, nós precisávamos trabalhar com conjugação verbal, e aí nós perpassamos por vários tempos verbais, e eu senti a necessidade de mostrar para os estudantes que quando a gente trabalha com alguns tempos específicos, como, por exemplo, o passado, presente e futuro, eles funcionam sim, né? Então, eu uso o passado para falar do passado, o presente para falar do agora, mas às vezes eu uso o presente para falar do que passou. E aí surgiu a ideia de trabalhar o gênero também notícia. Por que o gênero notícia? Porque nas notícias, principalmente no título da notícia, né, na manchete, os verbos aparecem no presente para falar de ações que se deram no passado. Bom, então fizemos todas essas discussões e aí depois senti uma outra necessidade, que era uma necessidade de caráter cultural, discursivo, de trabalhar as fake news. Os estudantes demonstraram, né, muito engajados no processo, então nós trabalhamos a estrutura do gênero em si, mas também trabalhamos a produção. E aí ficou tudo muito bacana. O Bernardo trouxe a ideia de trabalhar com algumas notícias específicas do campo da geografia, né, Bernardo? Exatamente, porque às sextas-feiras nós temos uma feira que acontece muito próxima à escola, e como a Sabrina... Feira de rua. Uma feira de rua, uma feira urbana, onde a população do bairro, ela frequenta e pode adquirir ali os alimentos. Aí quando ela trouxe que eles iriam levar as fake news para a feira, eu logo linkei com um conteúdo que eu precisava trabalhar dentro da geografia, que era sobre a produção e distribuição de alimentos no mundo. Mas nasceu desde o início como um projeto ou foi uma atividade que foi se transformando num projeto? Ela foi se transformando num projeto. Isso é muito interessante porque a gente pode pensar, né, que o projeto ele nasce enquanto projeto mesmo, mas acho que o mais interessante é quando os estudantes demandam e a gente capta aquela demanda e a gente constrói junto com eles, né, e entre a gente mesmo, esse projeto. Ele vai dando cor. E ao mesmo tempo, a nossa atenção ao que está acontecendo dentro da escola, nas nossas trocas diárias, a observação do espaço de onde a escola se situa. Então, diante de toda essa percepção, a gente conseguiu unir a atividade que a Sabrina já havia iniciado com aquilo que eu estava começando a dar o primeiro pontapé na discussão com eles e que culminou na nossa ida, né, na nossa ida à feira, que era bem próximo à escola, e aí a gente conseguiu averiguar de perto como que as pessoas, se elas entendiam, né, no caso mais específico da geografia, de onde que vem aqueles alimentos, qual que era o grande problema do passar fome no mundo, né? Quais são os desafios para que todas as pessoas pudessem estar alimentadas e sabendo que isso não acontece. Então, a gente produziu uma fake news, né? E, assim, ficamos assustados com a facilidade de se produzir hoje isso. Existem sites específicos. Quando você fala a gente, professores ou professores e estudantes produziram juntos a fake news? Juntos, de maneira concomitante. E aí, obviamente, né, com todo aquele cuidado e toda aquela discussão, mas apontando aonde que isso pode chegar. Exato. E aí, quando a gente faz a saída com eles da escola, a gente se depara com o público e finaliza, né, nossa atividade que se desdobra nesse projeto, conversando com o público da feira. Na verdade, a gente pensou que finalizaria aí. Só que aí acabou surgindo uma outra demanda e o projeto ficou maior ainda, né? Porque um estudante específico, ele começou ali no momento da entrevista a fazer uma leitura muito bacana. Ele começou a traçar um perfil dos entrevistados,
né? E aí ele disse, eu não vou me recordar exatamente as palavras que ele usou, mas olha, teachers, eu descobri que pessoas dessa faixa etária, né, e com esse grau de escolaridade tendem a cair mais ou menos em fake news. Porque eles foram apresentar a fake news produzida para as pessoas da E feira. havia um perfil para ser preenchido. Entendeu? A pessoa poderia se identificar ou não, havia idade, escolarização, profissão. E aí, imediatamente, ele começou a cruzar os dados ali, com várias folhas na mão, e veio até a gente, assim, ele já começou a fazer análise, né? Imediatamente no campo. Só para quem está nos assistindo entender, a gente está falando de qual faixa etária, de qual segmento? A gente está falando de 6º e 7º ano, estudantes de 10, 11, no máximo. No máximo 12 anos de idade, exato. E aí ele começou a cruzar os dados. E aí a gente percebeu o seguinte, olha, talvez o projeto não devesse terminar aqui, onde a gente achou A gente não pode parar por aqui. E aí decidimos publicizar os dados. Então, o que inicialmente era um projeto de geografia e língua portuguesa, acabou se tornando um projeto de geografia, língua portuguesa, matemática, enfim, e outras áreas afins. E aí eles publicizaram, né? Houve um momento em que eles reuniram essa coleta de dados, fizeram todas as contas necessárias e criaram gráficos para expor para a escola qual era de fato o perfil dessas pessoas que acreditavam ou não em fake news. E aí eu acho interessante a gente pensar que muitas das vezes nós temos uma ideia de projeto e que sim, ela pode ser desenvolvida, pode ser muito bem feita, ser legal, mas que muitas das atividades que, na maioria das vezes, os professores, nós pensamos que seja algo pequeno, pode se desdobrar. E que um projeto, ele surge, ele cresce. Ele não está pronto, muitas das vezes. Vivo, né? Né? Ele é vivo, ele é fluido. Então, assim, era uma atividade que a Sabrina, a princípio, tinha pensado em ficar em sala, que depois ela já comentou comigo, que eu percebi, opa, eu já queria ir com eles à feira, e ela falou também, e isso tudo vai se conectando. E aí, a partir da própria demanda dos estudantes, que foi o caso, a gente não vamos parar na língua portuguesa nem na geografia. É a vez da matemática entrar aqui e fazer esse fechamento. Você ia falar? Eu ia falar que certamente é um debate que não se encerrou na escola. Não, de fato. É improvável que eles tenham levado para as famílias, é provável também que as pessoas da feira tenham conversado entre si, e eu acho que esse é o mais bonito do projeto.